assentados como estamos, abramos nossas Bíblias, Evangelho de Lucas. Como disse, nós temos trabalhado as quartas-feiras, né? Com exceção da quarta-feira passada, teve contratempos de internet, com outras coisas do tipo, né? Aquela chuvarada que deu, aquele frio também, mas valentemente estivemos aqui com alguns irmãos. A gente deu uma pausazinha no estudo, estamos retornando ele hoje, né? Ele continua sendo Deus. Lucas 4, do 1 ao 13. Estamos trabalhando hoje, não sei como já falei no começo do culto, no seguinte tema: o Deus que venceu o tentador. O Deus que venceu o tentador. Lucas 4, do 1 ao 13, leamos então nesse momento. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, e 40 dias foi tentado pelo diabo. Naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminado eles teve fome. Eu disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, diz a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo esse poder e a sua glória, porque a mim foi entregue, e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo, disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Levou também a Jerusalém, a pôs sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandarás aos seus anjos que de ti, que te guardem, e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. E Jesus, respondendo, disse-lhe: dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele até ocasião oportuna. Que o Senhor fale conosco em nossas vidas, em nossos corações, por sua palavra. Amém? O Deus que venceu o tentador. Meus irmãos, precisamos entender algo. A batalha espiritual é uma realidade. Vivemos em meio a uma batalha espiritual. Podemos dizer que vivemos em meio a uma grande batalha espiritual. E, a batalha espiritual, nós temos a pessoa de Deus e a pessoa do diabo. E nós sabemos que há pessoas que duvidam, que não creem na existência de Deus. Dizem que Deus não existe, que Deus é uma história, que Ele é uma fábula. Da mesma forma, há pessoas que também não creem na existência do diabo. E podemos dizer que todo aquele que não crê que Deus existe, e que todo aquele que não crê que o diabo existe, está tremendamente, grandemente, segundo a Bíblia, equivocado. Deus e o diabo são realidades no mundo
espiritual. Deus e seus anjos, e o diabo também e seus anjos. E Deus e o diabo determinam a realidade do mundo físico. Ou seja, tudo que acontece nesse mundo tem influência de Deus e também tem influência do diabo. Essa é uma realidade. Mas então, se o que ocorre no mundo ocorre por influência de Deus e do diabo, então Deus e o diabo estão na mesma condição? Deus e o diabo estão em pé de igualdade? Não. Deus e o diabo nunca estiveram, nunca estão, nunca estarão, e nunca estão em condição de igualdade. É impossível o diabo se igualar a Deus. E por que é impossível o diabo se igualar a Deus? Por conta da pessoa de Deus. Por esse motivo, podemos dizer que o diabo está abaixo de Deus. O diabo, como nós sabemos, como diz a Bíblia, ele é o nosso adversário. O diabo é o inimigo das nossas almas. Sim, ele é o nosso inimigo. O diabo sempre tentou destruir a criação. Podemos ver lá em Gênesis, quando na narrativa de Gênesis 3, ele faz com que convence numa trama Adão e Eva a comer do fruto proibido. Ele desejaria que Deus, desapontado demais com o homem e com a mulher, simplesmente destruísse o homem, destruísse a mulher, dando fim a toda a criação. Por esse motivo, podemos dizer que o diabo sempre vai estar sendo contra nós, sempre será o nosso inimigo, sempre será o nosso adversário. O diabo age em nossas vidas através da tentação. O diabo deve ser vencido. E, meus irmãos, nós sozinhos não iremos conseguir vencer o diabo. Nós sozinhos não temos condições de lutar contra o poder do diabo. E então, como é que podemos resolver essa questão? Através de Jesus. Jesus é o Deus que venceu o tentador. Por esse motivo, ele deve sempre ser o nosso exemplo na luta que travamos contra o diabo e seus anjos. E como é que nós podemos ter atitudes semelhantes à de Jesus na batalha que travamos contra o diabo? O texto nos mostra algumas atitudes. A primeira atitude é a seguinte: nós podemos lutar contra o tentador, assim como Jesus, conhecendo a palavra. O ensino é uma das ênfases da igreja. Nós sabemos que a igreja tem algumas ênfases: serviço, adoração, comunhão, evangelização e o ensino, né? E o ensino, ele tem uma grande importância na igreja de Cristo. O ensino é de preciosa importância na igreja de Cristo.
Só que, infelizmente, muitos são os que estão na igreja e que não estão dando ao ensino o seu valor devido. Meus irmãos, nós precisamos valorizar o ensino. Nós precisamos entender que o ensino é de grande importância. E aí o que ocorre? Muitos não estão valorizando a questão do ensino. E qual é o resultado de não se dar valor ao ensino? Qual é o resultado de não se dar ao ensino o seu devido valor? O resultado dessa atitude é uma geração imatura espiritualmente e que acaba sempre cometendo os mesmos erros e sempre caindo nos mesmos pecados. Meus irmãos, nós vemos hoje em dia que muitas pessoas, por qualquer motivo, elas saem da igreja. Muitas pessoas, por qualquer motivo, aconteceu alguma coisa e eu não quero mais saber de igreja, não quero mais estar na igreja, não quero mais vir à igreja. Isso, meu irmão, é imaturidade espiritual. Porque nós lidamos na igreja com pessoas que são diferentes de nós, que têm criação diferente de nós, pensamento diferente de nós. E se nós não entendemos que na igreja algumas coisas fazem parte por conta de com quem nós lidamos, é algo bastante complicado, né? Porque você no seu trabalho, você trabalha, se tem um problema com alguém, você não pede demissão, só se tiver uma condição muito boa, né? Você estuda, deu um problema na escola, né? Quando a escola era presencial, né? Você não deixa de escola porque tem um problema com alguém. Mas na igreja acontece alguma coisa, você deixa de vir à igreja. Isso por quê? Isso porque a gente não tem valorizado o ensino e tem sido, então, imaturo espiritualmente por conta disso. E também nós vemos sempre pessoas que caem, pecam, erram. Meu irmão, ninguém está isento de pecar. Todos nós somos pecadores. Mas a grande questão é cair sempre no mesmo erro, cair sempre no mesmo pecado, não conseguir vencer aquela mesma situação que você sabe que vai ser complicada para você, que você sabe que vai ser difícil, que vai te causar alguns problemas, que vai te causar danosos problemas. Por que acontece isso? Porque há falta de conhecimento. E por que a falta de conhecimento? Porque a pessoa não está priorizando o ensino. Porque se a pessoa prioriza o ensino, ela não vai estar cometendo o mesmo erro. Mas concordam comigo? Se você anda numa estrada, você que dirige, você conhece a estrada. E se você conhece a estrada, você sabe que ali no ponto da estrada tem um buraco. E se você sabe que ali tem um buraco, o que você vai fazer quando passar naquela estrada, porque você conhece aquela estrada, você vai desviar desse buraco. Assim é a vida. Quando nós conhecemos, né, a palavra, nós evitamos cair nos mesmos erros. Evitamos sempre cair nos mesmos pecados. O conhecimento da palavra faz com que sejamos crentes maduros e que conseguem escapar das investidas do tentador. O tentador está, né, como nós lemos na palavra, andando ao nosso redor, bramando como leão, buscando quem ele possa o quê? Tragar. E essa é a grande realidade.
Essa é uma grande verdade. Nós precisamos sermos crentes maduros e que conseguem escapar das investidas do tentador. Como podemos fazer isso? Tendo conhecimento da palavra. Nós vemos aqui o texto. Cristo estava no deserto, orando, jejuando, 40 dias e 40 noites, chegando ao limite da resistência humana. Então, o tentador aparece, faz a ele diversas propostas, usa, interessante para os irmãos poderem ver aqui na história, que Satanás, ele cita as Escrituras. Tudo aquilo que ele cita falando com Jesus, ele cita usando o Antigo Testamento, que eram as Escrituras da época. Ele não mentiu no que ele fala. Porém, a questão é que ele usa a palavra de maneira incorreta. E se Jesus não tem um conhecimento, ele cai. Se nós não tivermos conhecimento, nós vamos cair. Então, precisamos conhecer, assim como Jesus conhecia. Por quê? Porque hoje em dia, muitos estão ensinando algo que não é a palavra de Deus, como sendo palavra de Deus. Muitos estão aí hoje em dia, ensinando um monte de coisa, dizendo que está na Bíblia, que é o que Deus quer, que é o que Deus faz, que é o que Deus mostra, mas que não é o que Deus quer, que não é o que Deus faz, que não é o que Deus mostra. Mas como é que nós vamos conseguir vencer esses falsos ensinos? Como é que nós vamos conseguir vencer as tentações? Conhecendo a palavra de Deus. Precisamos procurar conhecer realmente a palavra de Deus, para que nós possamos vencer o tentador. E como é que nós vamos conhecer a palavra de Deus? Como é que nós vamos ter conhecimento da palavra de Deus? Lendo a Bíblia, dedicando tempo aos estudos, dedicando tempo à escola dominical, porque tudo isso é importante, tudo isso é de grande importância. E às vezes as pessoas estão negligenciando a leitura da Bíblia, estão deixando de vir à escola dominical, estão deixando de participar da escola dominical, né? Ah, mas eu não participo porque muita gente, né? Agora é separado e também tem online. Qualquer hora do seu dia, você pode entrar no site da igreja, pode entrar na página do YouTube da igreja e você pode assistir a aula da escola dominical da sua igreja. Ah, mas eu não gosto do assunto que é dito na escola dominical da minha igreja. Meu irmão, se você entrar na internet, você tem aula de escola dominical de tudo quanto é lugar. Você tem ensinamento, você tem live de igreja, você tem um monte de coisa. Você pode ler a Bíblia, você tem materiais que ensinam da Bíblia. É só você procurar, separar um tempo, se dedicar para procurar conhecer a respeito da palavra. Então, quando nós conhecemos a palavra, nós vencemos o tentador. Essa é a primeira atitude que Jesus teve, que nós temos que ter também. Ainda uma segunda atitude que o texto nos mostra, que nós precisamos ter, que é vencemos o tentador obedecendo a palavra. Vemos um tempo que hoje as pessoas estão cada vez mais individualistas. Ou seja, as pessoas acham que é o que elas querem, do jeito delas, da forma delas, da maneira delas, porque elas
conseguem fazer sozinhas, elas sabem o que estão fazendo, e pessoas individualistas têm muita dificuldade em relação à obediência, porque elas entendem que elas não precisam obedecer a ninguém, que elas têm que fazer o que elas querem fazer, porque elas sabem o que estão fazendo. Isso não é coisa de adolescente só não, né? A gente tem muito adulto, muito jovem, muita gente de melhor idade vivendo assim também, né? Aquilo que eles querem, do jeito que eles querem, da maneira que eles querem. E muitos dizem que obedecer é algo ruim. Muitos falam que obedecer é algo ruim. Não, você tem que obedecer a ninguém, não. Porque você é dono da sua vida. Você é dono do seu dinheiro. Porque agora você trabalha, então você tem que dar satisfação a mais ninguém, né? Então, vai lá, caminha, porque você agora faz o que você quer, chega em casa a hora que você quer, sai de casa a hora que você quer. Por quê? Porque dizem que obedecer é algo ruim. Um ensinamento. Pessoas que agem dessa forma, elas, na verdade, estão equivocadas. Pois a obediência traz frutos excelentes para a nossa vida. A prova de que obediência traz frutos excelentes para a nossa vida é o reflexo da obediência que tivemos a nossos pais, a nossos professores, aos nossos líderes. Muitas pessoas, 100% das pessoas que são bem-sucedidas na vida, eu não falo só de ter dinheiro não, tá? Mas pessoas que têm uma condição emocional tranquila, pessoas que são saudáveis, pessoas que têm um nome a zelar, pessoas que prezam pela honestidade. Essas pessoas, quando elas olham para a vida delas, e quando nós olhamos para a vida dessas pessoas, nós percebemos que essas pessoas, elas foram pessoas que obedeceram aos seus pais, aos professores, aos seus líderes e às demais pessoas com as quais elas se relacionavam e a quem elas tiveram que prestar obediência. O texto que nós lemos mostra que Jesus só conseguiu vencer o tentador porque ele obedecia à palavra de Deus. Satanás falou assim, ó, você está com fome? Transforma a pedra em pão. Mas Jesus sabia que Deus não queria, não precisava disso. Pula do pináculo do templo. Para quê? Para que pular do pináculo do templo com a necessidade disso? Né? Ou então, se prostre a mim, né? Porque eu vou lhe dar tudo. Cristo sabia que o Pai era o dono de tudo, então não tinha necessidade nenhuma de fazer isso. Mas ele obedeceu, ele foi obediente à palavra. E algo muito importante no que diz a se obedecer à palavra é que a palavra de Deus tem que ser obedecida de forma integral, ou seja, toda. Muitos, infelizmente, têm caído numa armadilha. E que armadilha é essa? É a armadilha de se obedecer à palavra apenas quando lhe convém. Ou seja, isso aqui eu acho legal, isso aqui eu vou obedecer. Isso aqui eu não acho tão legal assim, né? Lembra-te do dia, tem que dedicar um dia para estar na casa de Deus, né? Domingo. Legal, domingo está na igreja, consegue fazer isso tranquilamente, né? Eu obedeço ao pai e à mãe de boa.
mas cobiçar a mulher do próximo, ou então o homem do próximo, eu tenho dificuldade, né? Então isso aqui eu não vou obedecer, porque isso aqui para mim não dá. Muitas pessoas têm agido dessa forma. Muitas pessoas têm caído nessa armadilha. Você pode obedecer o que você acha legal. O que você não acha legal, então o que você não consegue fazer, você não precisa obedecer. Não é bem assim. Nós não temos que obedecer apenas aquilo que nos convém da palavra. Nós precisamos obedecer a tudo o que está escrito na palavra. Devemos obedecer a palavra quando nós vamos ter ganhos. E também nós precisamos obedecer a palavra quando nós vamos ter perdas. Até porque, na ótica de Deus, quando nós perdemos, muitas das vezes é que nós ganhamos. Então, a gente tem que se atentar para a importância dessa questão. A obediência da palavra de Deus traz vitórias para todas as áreas da nossa vida. Todas. Quando nós obedecemos a Cristo, a palavra de Deus, em todas as nossas áreas, nós vamos ter vitórias em todas as áreas da nossa vida. O tentador tentou Jesus em várias áreas da vida dele. Tentou na área física, tentou na área emocional, e nós vemos que Jesus, ele obedeceu em todas as áreas. E porque ele obedeceu em todas as áreas, ele foi vitorioso em todas as áreas. E assim precisa ser conosco. Nós precisamos obedecer à palavra de Deus em todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos obedecer à palavra de Deus de uma maneira integral. O tentador sempre procura nos atacar em algum momento de fraqueza. O tentador sempre vai querer nos atacar em alguma área que venhamos a ter dificuldades. Por esse motivo é que procuramos estar, e devemos procurar estar sempre alerta. Devemos procurar estar sempre em alerta, procurando sempre obedecer a palavra. Meus irmãos, não é nada fácil para cada um de nós obedecer a palavra, mas é de grande importância para a nossa vida sempre viver em obediência à palavra. Sabe por causa de quê? Porque a queda sempre vai fazer com que nós venhamos a ter em nossa mente momentos de tristeza. A queda é como um cristal. Nós somos como um cristal. Um cristal pode cair. Um cristal pode ser remendado. Mas sim vai ficar em um cristal a marca. E assim ocorre conosco. Quando nós caímos, sempre vai ficar em nossa mente momentos de tristeza por conta da queda. A obediência à palavra deve ser o nosso alvo. O tentador sempre procura nos atacar com armas bem poderosas. O tentador sempre procura investir contra a nossa vida, pois ele nunca se dá por vencido. O texto da tentação de Jesus, ele está em Mateus 4, ele está em Marcos 1,
11 e 12, e ele está em Lucas 4, do 1 ao 13. Lucas traz algo bem interessante nesse texto, que Marcos não traz, e Marcos não ia trazer mesmo, porque Marcos é escrito por os romanos, os irmãos sabem disso, os romanos são bem dinâmicos. Esse texto aqui em Mateus são 11 versículos, em Lucas são 13 versículos, Marcos trata esse assunto em 2 versículos, porque os romanos, pela questão de guerrear, não eram muito chegados a muitos detalhes, né? Mas Lucas, ele traz algo bem interessante no final do versículo 13, que diz que o tentador ausentou-se até ocasião oportuna. Mateus não fala isso, Marcos não fala isso, mas Lucas fala isso. Ou seja, o tentador nunca se dá por vencido. O tentador sempre irá estar contra a nossa vida. O tentador deseja que venhamos a nos desviar dos propósitos que Deus estabeleceu para a nossa vida. O tentador, na verdade, é o nosso adversário. Muitos acham que o tentador deseja o seu bem, mas, na verdade, ele sempre desejou a nossa morte. Meus irmãos, o tentador, sim, ele tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer na morte do ímpio. E por esse motivo, nós que somos servos do Senhor, não temos que ter prazer na morte do ímpio, por pior que ele seja e pior que ele faça. Porque quem deseja ter prazer na morte do ímpio, quem tem prazer na morte do ímpio é o tentador. Precisamos nos alicerçar em Jesus, para que a vitória contra o tentador seja uma realidade em nossa vida. Precisamos conhecer e obedecer a palavra, para que, assim como Jesus, possamos ter sucesso nas investidas do tentador. Jesus foi vitorioso. Jesus foi o Deus que venceu o tentador. Venceu o tentador porque ele conhecia a palavra de Deus. Venceu o tentador porque ele obedecia a palavra de Deus. Então, para que nós possamos, assim como Jesus, vencer o tentador, nós precisamos conhecer a palavra. Então, procure conhecer a palavra, procure crescer na palavra, procure aprender na palavra, meu irmão. E também procure obedecer a palavra. Procure obedecer o que Deus fala em sua palavra para a nossa vida. Mas procure obedecer não aquilo que lhe convém apenas, mas procure obedecer toda a palavra. Aquilo que te convém, aquilo que não te convém, aquilo que te faz bem e aquilo que não te faz bem. Porque quando obedecemos integralmente a palavra, nós, assim como Jesus, seremos vitoriosos em todas as áreas da nossa vida. Jesus é o nosso maior exemplo de vitória. Vamos, meus irmãos, nos espelhar nele. Vamos nos espelhar em Jesus, o Deus que venceu o tentador. Deus assim nos abençoe. Amém? Esse foi o nosso estudo, essa quarta-feira. Continua na próxima quarta-feira, mais um tema com o nosso irmão Jairo.